Então, gente, dando continuidade, né? Tá certo? Como podemos observar aí, os fatores ruins que eu estava falando a vocês, não é? Tá certo? Pouca população feminina, não é? Terreno hipervalorizado, controle da natalidade, onde o controle é muito rígido, o que está fazendo com que a população envelheça e eles vão ter problemas lá na frente, muito sérios, né, em relação à previdência. E a mão de obra é muito barata, então concorre, é uma concorrência desleal com a mão de obra ocidentalizada. Né, porque a mão de obra lá na China é como dizem, né, semi-escrava, é quase isso. Revolução de Mao Tse Tung. Então, observem vocês. Em 1910, houve o fim do Império Ming, com o início de uma guerra civil. O miliciano que vence, né, Chiang Kai-shek, cria junto com Mao Tse Tung o quê? O Partido Comunista Chinês, tá certo? Então, em 1931, o Japão tinha uma política de expansão, uma política imperialista. Ele invade a Manchúria. Invadindo a Manchúria, preste bem atenção, que é aquela parte norte, tá certo? Aqui em cima, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Essa parte norte aqui, ó. Podemos observar aqui, tá certo? Ele invade a Manchúria, porque o Japão ele sempre teve pretensões em ter uma área o quê? Continentalizada, né? O que significa dizer, então. Ele naturalmente invade a Manchúria, o Japão, e dá cartas para manga, para quê? Para Mao Tse Tung, junto com Chiang Kai-shek, consolidar esse império, esse do Partido Comunista Chinês. Só que Chiang Kai-shek ele não quer, né, ele lutar com os japoneses. Ele era muito ocidentalizado, é como se ele concordasse com aquela invasão japonesa, tá certo? Naquela área muito fria, né, podemos observar, da Manchúria. Só que estrategicamente a Manchúria, como vocês podem ver aqui, olha, aqui em cima você tem abaixo aqui a península da Coreia, né, onde vamos ter lá na frente um conflito muito grande. Então, o que é que ocorre? Mao Tse Tung rompe com, tá certo, com Chiang Kai-shek e faz a grande marcha ao norte, tá certo? Então o que significa dizer? Quando Mao Tse Tung volta, né, a Pequim, o que é que acontece? Ele já é tido como o grande imperialista, ok? Naturalmente, Mao Tse Tung assume, não é, tá certo, a China e promove o chamado o grande salto para frente, ou seja, vamos desenvolver a China. Mas como é que vai desenvolver dentro da luz do comunismo? Estávamos aí em plena e pura Guerra Fria entre Estados Unidos e o RSS. O grande salto tem o objetivo de quê? De desenvolver a China nas próximas décadas. Ele funda as comunas populares, que era um trabalho de, podemos dizer assim, de parceria com o campesinato, né, onde o Estado ele recebia parte da produção. Ele incentiva a industrialização, mas essa industrialização é de economia planificada, ou seja, é mais investimento em indústria de base do que propriamente podemos observar a indústria. Essa indústria de base não deu prosseguimento, lá na frente não conseguiu desenvolver, a China não conseguiu, indústria de bem de consumo, estou falando na fase de Mao Tse Tung. E fez reformas do ensino, só que nada disso na realidade, a não ser as comunas populares, tá certo? Funcionou. Os outros dois pontos aqui, ó, tá certo? O incentivo à industrialização e a reforma do ensino não funcionaram. A má administração de Mao Tse Tung fez o quê? Acontecesse uma crise dentro do Partido Comunista Chinês. E quem estava de olho na China? Ele, esse grande economista chamado de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping assume o poder em 76 com a morte de Mao Tse Tung. Então, o que Deng Xiaoping fez para que a China se tornasse o que é hoje, na realidade, tá? Essa grande potência podemos observar, tá certo? Então, Deng Xiaoping primeiro, ele fez uma parceria com podemos observar assim, com um capital particular estrangeiro, ou seja, abriu espaço para que as indústrias elas ficassem aqui exatamente no litoral, as chamadas zonas econômicas o quê? Especiais. Isso já caiu muito em qualquer tipo de vestibular. Cria o chamado então, tá certo? Podemos observar o chamado socialismo de mercado. Ele finda as comunas populares e cria o trabalho assalariado no campo. Então significa dizer o quê? A grande cartada dele foi a criação, tá certo, de uma área de produção capitalista em um país o quê? Comunista, né? As chamadas zonas econômicas o quê? Especiais.
ok? O milagre chinês, então a China ela se desenvolve poderosamente, não é? Aí você tem, né? A reforma industrial tardia, embora tardia, mas que se modernizou, né? Lá na frente. Começou na agricultura, mas foi exatamente na indústria de bens de consumo de baixa e média tecnologia que eles se deram bem. Então nós tivemos aí um exemplo, essas zonas econômicas de Shenzhen, Shanghai e Xiamen, né? Foi o quê? Foram as zonas econômicas, tá certo que deram, podemos observar assim, todo esse arcabouço para que a China viesse a se tornar o que é hoje. Deng Xiaoping, ele observava muito Hong Kong. Hong Kong, vocês sabem, né, gente? Hong Kong durante 100 anos pertenceu ao Império Britânico. E ele observava como Hong Kong se desenvolvia, tá certo? E como toda outra China, toda a China, tá certo, ela não se desenvolvia. Então ele disse, alguma coisa tem de diferente. Claro, aqui você tinha atividade industrial, aqui você tinha capitalismo, né? Economia de mercado. A Hong Kong foi devolvida, né, depois de 100 anos à China em 1997 pelo, né, primeiro-ministro britânico Tony Blair. Devolveu ao então a presidente chinês Hu Jintao, que eu tinha mostrado para vocês na capa desse slide. Então quais foram exatamente a grande cartada dessas zonas econômicas especiais? Né? Baixo custo de mão de obra, né? Tá certo, mão de obra barata, trazia empresa estrangeira para dentro, êxodo rural, ou seja, muita gente sai do interior, né? Podemos observar, da Mongólia interior, tá certo, de Xinjiang, da China central, tá certo, do Tibete, né? E partindo para onde? Para o litoral, partindo para a China de Leste. A economia controlada pelo Estado. Então o Estado controla a economia, porém essa economia é uma economia de, né, podemos é um socialismo de mercado, é como se fosse uma parceria, tá certo? Entre a economia, né, naturalmente o socialismo, mas um socialismo podemos observar com os pés, né, uma economia socialista, mas com os pés, com os braços, com as pernas, com a cabeça do capitalismo. E assim a China foi se desenvolvendo. Observem vocês aí, para a gente finalizar, né, essa aula de hoje, as zonas econômicas especiais, né? Aí você tem as grandes vantagens. Vejam as zonas econômicas onde se localizam, né, no litoral da China. Então nós temos aqui, né, nessa área aqui em cima, tá vendo? E são mais do que isso, né? São mais do que essas aí que estão no mapa. Mão de obra barata, abundante, potencialmente qualificada, incentivos fiscais, quase você não tem imposto para quem quiser se instalar na China, boa infraestrutura, facilidade de exportação, autonomia política de comércio, né? Incentiva a formação de joint ventures, né? Ou seja, podemos observar assim, tá certo, de conglomerados empresariais. Então é isso, gente. Fica hoje essa aula aqui, vamos continuar, tem muita coisa para se ver sobre a China e chegar a fatos atuais envolvendo esse novo coronavírus, ok? Um grande abraço, professor Ivo Maia.